Você já imaginou Bolsonaro pegando até 43 anos de prisão? Pois é, esse é o cenário que a Procuradoria-Geral da República defende para ele, viu? Mas só que a defesa dele já entrou em ação no STF. Segundo os advogados do ex-presidente, essa pena aí tá muito acima do que seria razoável para ele. Eles dizem que mesmo se Bolsonaro for condenado com as maiores penas possíveis, isso aí não deveria passar de 14 anos. Ou seja, um terço do que foi pedido pela PGR. Isso muda muita coisa, viu? O principal argumento da defesa é o seguinte aqui. Eles querem derrubar os agravantes que aumentaram a pena do crime de organização criminosa. Esses agravantes aí são chamados de majorantes. Eles aumentariam a pena em 9 anos. 4 seria por suposto uso de arma de fogo e mais 5 por envolver funcionários públicos. Só que a defesa alega que isso aí não se sustenta. Dizem que não tem provas claras do uso direto de armas por Bolsonaro e que o envolvimento de servidores públicos não foi da forma descrita. Se o STF aceitar essa tese aí da defesa, o crime de organização criminosa cairia para 8 anos no máximo. E isso aí muda o cenário já. Outro ponto importante que a defesa coloca é sobre os crimes principais: golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. A PGR quer que Bolsonaro responda pelos dois, mas só que os advogados dizem que um deveria absorver o outro, porque são fatos do mesmo contexto. Se o STF aceitar isso aí também, Bolsonaro responderia só pelo segundo crime. Esse crime de abolição violenta do Estado de Direito tem pena máxima de 8 anos. E com isso, o pacote total começaria a diminuir mais. Mas só que ainda tem mais, viu? A defesa de Bolsonaro ainda tenta aplicar mais 2 estratégias para reduzir ainda mais essa pena. A primeira é a desistência voluntária. Ou seja, dizem que Bolsonaro teria desistido da ideia antes mesmo de consumar o crime. Se isso aí for aceito, ele não seria punido pela tentativa, mas só pelos atos já praticados. A segunda é o concurso formal. Nesse caso aí, quando os crimes ocorrem em conjunto, a lei permite aplicar apenas a pena do crime mais grave. Mais uma ferramenta jurídica que pode fazer a pena cair para uma faixa de 7 a 14 anos no total. Isso, claro, se o STF aceitar tudo que a defesa está argumentando. Agora a pergunta é, quem vai decidir tudo isso aí? A primeira turma do STF. E a decisão vai ser histórica, não tenha dúvida, viu? Nós estamos falando aqui de um julgamento sem precedentes aqui no país. E olha, Bolsonaro não tá sozinho nessa. Junto com ele também viraram réus figuras conhecidas, né? Como todo mundo sabe. O Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem e o almirante Almir Garnier. Todos acusados de fazer parte dessa tal trama golpista aí. Segundo a PGR, o grupo agiu com um projeto autoritário de poder e Bolsonaro teria discutido isso aí em 2 reuniões decisivas no Palácio da Alvorada. Uma em novembro e outra em dezembro de 2022. Reuniões que, segundo a acusação, selaram esse plano. Mas só que a defesa diz outra coisa, viu? Diz que tudo não passa de uma interpretação exagerada de encontros institucionais e que não houve nem plano e nem ação concreta disso. E aqui entra um ponto delicado, porque a opinião pública está completamente dividida. Tem gente que acredita que tudo foi uma perseguição política e tem quem veja que isso aí foi um risco real de golpe lá no final de 2022. E aí, de qual lado você tá? A grande questão é, se a pena for alta demais, vai parecer uma punição exemplar, né? Agora, se ela for muito baixa, vão dizer que a justiça falhou. Esse aí é o dilema que o STF tem nas mãos, viu? Além dessa pressão aí dos Estados Unidos. E isso aí vale não só pro Bolsonaro, mas para todo o grupo. Até que ponto essa pressão dos Estados Unidos pode influenciar nisso, hein? Agora a defesa jogou suas cartas e jogou forte. A redução de pena para até 1/3 pode mudar o jogo, viu? E como sempre, o desfecho vai depender da interpretação dos magistrados, né? Você acredita que a pena de 43 anos é justa pro Bolsonaro? Ou acha que a defesa tem razão em impedir essa redução? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber o que é que você pensa. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!